Amigos queridos, que bom estar aqui para mais um momento, para mais uma reflexão do nosso Evangelho. Que seja feita a paz em todos os corações, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, esse Mestre Jesus que nos acompanha, que é o coordenador do nosso planeta Terra, coordenador dos passos de progresso, de evolução, de todos nós, da humanidade, abrace, alcance cada um, todos os lares da Terra, todos os lares do espaço. Que Jesus abençoe a todos. Muito bom estar aqui para mais um encontro, mais um estudo, mais uma reflexão desse Evangelho bendito de Jesus, que é só amor, que é só bálsamo, é só esperança. As diretrizes, o norte, para nós alcançarmos aí, dia a dia, um pouquinho mais dessa evolução moral, desse amor, dessa compreensão, dessa fraternidade que Jesus veio exemplificar para nós. Como sempre, agradeço a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de conhecer Jesus, a oportunidade de estar aqui, aprendendo, tentando melhorar dia a dia. Porque o Evangelho de Jesus, a prece de Jesus, é diária. Diária nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Esse é o exemplo do Evangelho de Jesus. Esse é o exemplo da vida de Jesus. Agradeço a SECA, Caminheiros do Amor, que me permite estar aqui, aprendendo e vibrando, para que todos nós possamos entender um pouquinho nas linhas simples das nossas palavras, na simplicidade que o Evangelho, a doutrina espírita nos esclarece, consiga atingir mais e mais, esclarecer mais e mais corações. Então vamos lá ao tema de hoje. Nosso tema, esse capítulo do Evangelho é quer dizer, todos os capítulos do Evangelho são convites, né? Que Jesus colocou, deixou para nós, e os espíritos amorosos esclarecendo, Allan Kardec, deixaram ali então todas as receitinhas para que nós realmente aceitemos, entendamos esse convite de esperança, de não parar, não desanimar, de ir em frente, seguir em frente, confiando no nosso guia maior, no nosso mentor, no nosso médico, no nosso mestre Jesus. E a doutrina espírita veio para clarear ali tudo o que Jesus havia dito lá atrás e nós ainda não conseguíamos entender. Então esse capítulo é muito importante. É por isso que eu acredito eu, né, esteja lá no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei. E depois nós vamos entendendo
mais e mais de acordo com os nossos estudos, né? Estudo e prática. Como sempre falamos, não adianta só o estudo, é estudo e prática. Porque Jesus praticava, certo? Então vamos lá. É o capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo, lá no item 1, ele já coloca assim, ó. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está lá em Mateus. Só esse item aqui já define, já detalha todo o capítulo, né? Que lei é essa que Jesus fala? Que ele veio para nos exemplificar essa lei, a lei do amor, essa lei da fraternidade, a lei dos sermos irmãos em evolução e amarmos, respeitarmos, e até que não passe, não fique um pontinho, sem ter esse entendimento, sem ter essa vivência, o mundo não acaba. Porque a partir do momento que todos da humanidade alcançarem esse conhecimento, essa prática dessa lei do amor, o mundo não vai acabar. Mas o mundo, moralmente, nós estaremos transformados num novo mundo. Então é muito interessante esse primeiro parágrafo, né? Mas eu vou falar dos itens 9 e o item e o 10. A nova era, um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Olha, eu fiquei pensando nesse capítulo porque ele é tão importante que se cada frase que nós lermos, nós tivéssemos um tempo para estudá-lo, buscando a fundo tudo que cada frasezinha nos diz aqui, seria muitos dias, muitas horas, porque é maravilhoso, né? Eu vou ler uma frasezinha, o primeiro trechinho. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então vocês vejam que Moisés trouxe lá a primeira revelação, os 10 mandamentos. Naquele momento, isso muitos milênios antes de Jesus, Moisés já foi enviado por Deus para esclarecer, para trazer, preparar o terreno da vinda de Jesus, que seria o amor. Só que a linguagem, só que o espírito, ainda muito ignorante de conhecimento, ele só conhecia o quê? As leis que Moisés trouxe através da firmeza, né? O ser firme ali. Então, foi a linguagem necessária para semear, deixar ali o solo, o terreno bem aradinho,
para aguardar Jesus. E Moisés então trouxe os 10 mandamentos. Acredito que todos conhecem os 10 mandamentos. Inclusive os três primeiros mandamentos é justamente falando de Deus, da nossa relação com Deus, desse respeito, desse amor, dessa confiança. Então, lá no primeiro mandamento, eu até anotei aqui alguns tópicos para não me esquecer, né? Que são alguns tópicos importantes. Ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele vai seguindo. É tanto que aqui no Evangelho, quando vocês pegam o capítulo 1 para vocês lerem, tem lá os mandamentos, né? Os tópicos. Então, ele coloca essa nossa relação. E, olha, o povo era tão assim, ainda sem conhecimento dessa divindade, desse Deus único, que ele coloca guardar o dia de sábado. Isso era o quê? Para que as pessoas, para que os espíritos da época começassem pelo menos um dia na semana, a orar, a conversar com Deus, lembrar que existe uma divindade, que existe o poder supremo de amor, de misericórdia. Então ele deixou ali bem arrumadinho, até que depois de alguns milênios veio então Jesus, a nossa segunda revelação. E Jesus já veio, ele já falou do amor de Deus, da misericórdia, da lei do progresso, dos mundos, do reino de Deus que não está lá fora. Não precisamos morrer, né, na linguagem da época, aqui na Terra, nosso corpo físico, para encontrar o reino de Deus. Mas que esse reino de Deus habita dentro de nós, da nossa essência, porque nós somos espíritos imortais, nós somos eternos. Então Jesus já veio com essa linguagem, com esse esclarecimento, com esses passos, mostrando um Deus que não castiga, um Deus que dá oportunidades para todos os filhos. Aí depende de cada um dos filhos ser aplicado, ser obediente, ser mais, como é que eu posso falar, menos rebelde e aproveitar as lições para alcançar mais rápido esses esclarecimentos, esses conhecimentos, evoluindo a inteligência e a essência. Porque precisa, como foi dito, né? Terra e espiritual caminham juntos. Não é separado. Não adianta nós só evoluirmos em ciência materialista da Terra e a nossa evolução moral. Por quê? A nova era é isso. Essa evolução, essa revolução que Jesus veio apresentar para nós e que depois a doutrina espírita veio lá com Allan Kardec, os bons espíritos, o espírito de verdade ali, respondendo as questões, tirando as dúvidas, veio o quê? Essa terceira revelação, explicando para nós tudo que tínhamos dúvida ainda dessa imortalidade, dessa relação do plano encarnado, do plano físico com o plano espiritual.
explicando os nossos sonhos, porque os nossos sonhos, na verdade, é uma das ferramentas utilizadas para comprovar que a vida dos nossos entes queridos, as nossas vidas de encarnados aqui, elas continuam após o nosso fechar dos olhos terrenos, dos nossos órgãos físicos se findarem aqui. Então, no sonho já é uma prova dessa imortalidade da alma. Aí vai depender de nós, né? Para onde queremos ir. Se vamos ter aqueles sonhos inteligentes, como já falamos, que são sonhos bons, que vêm ali para nos orientar, para nos fortalecer, para nos mostrar os caminhos bons que devemos percorrer. Olha, a vida continua. Ou não, né? Aí depende de como nós procuramos, porque nós nos ligamos mentalmente, vibratoriamente. Assim como aqui na Terra, nós procuramos o meio que nos agrada, somos espíritos, aí nós vamos procurar também aquilo que nos agrada. Procuramos o que é verdade, o que é do bem, ou procuramos os vícios todos que nós temos aí. Então, essa nova era que a doutrina veio nos mostrar é a era da evolução moral, onde vamos todos nós falar a mesma linguagem do amor. Estamos nesse exercício já desde lá de trás, mas ainda hoje continuamos buscando. Nós nos dedicamos demais a tudo que é da matéria. Nós zelamos tudo que é material. Zelamos tudo. E quando nós falamos zelar tudo que é material, nós pensamos na nossa casa, nos nossos gastos, na nossa alimentação, no nosso bem-estar físico, enfim, tudo que é material. Nós zelamos assim, agarramos ali, né? Agora, e o nosso zelar com a nossa parte espiritual, essa ligação, essa base, nós cuidamos com tanto zelo? Nós nos dedicamos? Porque temos o evangelho no lar, temos a prece, que deve ser exemplificada no dia a dia das nossas atividades. Nós nos lembramos dessa dedicação? Porque a nova era é isso. É justamente, eu estou aqui na Terra, mas o meu coração, as minhas ações, os meus pensamentos, eles estão ali, ó, conectados com essa lei do amor, né? Então, aí eu até anotei aqui, né? Que Moisés colocou lá os 10 mandamentos e Jesus, ele deu uma enxugada, não tirando o valor e a importância daqueles 10 mandamentos, mas ele colocou assim, olha, vamos simplificar para vocês e fazer com que essa prática seja mais rápida, até mais atuante. E ele colocou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vocês, isso está em Mateus, tá? Agora, vejam bem, ele coloca tudo aquilo, né? Não matarás, não pecarás, não roubarás, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas.
E ele colocou essa relação com o próximo. Essa nossa relação conosco e a relação com o próximo, ele juntou tudo ali. Amor. Amor. É o amor dessa nova era. Falarmos todos a mesma linguagem é a religião universal. Religião universal não é necessário nomenclaturas. É necessário apenas o quê? O amor. O amor moral. Esse amor de auxiliar, o amor de ver o próximo, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a você, a nós próprios, lembrando sempre que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que todos nós somos irmãos de Jesus, lembrar que sempre, independente de onde estivermos, o mesmo sol vai brilhar para mim, para o outro, que todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos as mãos a nos acolher, a nos amparar quando precisarmos. Então é maravilhoso pensarmos e vivenciarmos, porque nós falamos muito do futuro, mas o futuro começa agora. A partir do momento que eu despertei para Jesus, que eu fico ali imaginando esse amor. Olha Jesus, gente, Jesus é assim, não dá para definir em palavras esse amor, né? Porque ainda nós estamos numa vivência materialista, né? É o orgulho, a vaidade, o querer tudo agora, o imediatismo nosso. Então, precisamos estar nessa nova era, a era do Espírito. Mas vamos ler aqui, porque senão não vai dar tempo. No Livro dos Espíritos, eu até anotei aqui, a questão 625, Allan Kardec pergunta para os espíritos, mas qual é o modelo? Existe um modelo para a humanidade seguir ali que Deus deu para nós, ou que Ele vai dar para nós, para seguirmos, para alcançar essa nova era, para sermos espíritos realmente dessa nova era? Como fazer? Os espíritos, olha a pergunta que Allan Kardec faz. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Os espíritos, em uma única palavra, responderam: Jesus. É Jesus. Então, se Deus nos deu Jesus, temos alguma coisa a discutir? Não. Vamos lá. Vamos ver a vivência de Jesus? Então, acho que dá um tempinho para eu ler rapidinho aqui, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. Falamos um pouquinho agora. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E lá no item 10, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo
Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o espírito e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas às chegadas do esposo. Isso nos leva a uma passagem do Evangelho que vocês, se não conhecem, procurem essa passagem das virgens que aguardavam ali, né, o esposo e foram pegas desprevenidas. Mas vamos lá. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Continua, tá? Somos grãos de areia, mas cada grão de areia é de extrema importância na construção do todo. Se cada grão de areia faz a sua partezinha, alcançaremos a transformação dessa nova era tão necessária, que tanto desejamos há séculos. Santo Agostinho, ele nos envia também muitas mensagens. E Santo Agostinho, nós, como já conhecemos e sempre falamos aqui, né? Ele era também um pouquinho meio bagunçado em alguns conceitos, mas a hora que ele percebe essa imortalidade, ele se encontra, ele se conecta com o verdadeiro, com a verdade espiritual, ele desabrocha, né? Então, ele desabrocha para o amor. Então, o Espiritismo propõe, inaugura a era do Espírito. É o Consolador prometido por Jesus. Isso nós tomamos a consciência que somos espíritos, aí nós já estamos prontinhos para ter força, coragem, perseverança. E vamos entender as leis da causa, do efeito, da comunicação. Enfim, meus amigos, já se passaram nossos minutos aqui. Leiam esse capítulo, como todos os outros, mas comecem esse capítulo 1. Tragam essa doutrina que dá esse entendimento, essas explicações, dentro ali, base, Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Só o amor. Enquanto não houver essa unificação do pensamento ali, com as leis divinas, com as lições que Jesus exemplificou, nós ficaremos aqui, patinando, indo e voltando no mundo de muita dor. Vamos ser alunos aplicados, filhos aplicados, obedientes. Que Jesus ampare. Muito obrigada a todos.
e tenhamos sempre muita confiança. Deus não nos desampara, nenhum de nós. Que assim seja e até um próximo momento. Graças a Deus.